Bom, são 9h40, nós estamos aqui com o Raimundo Estrela, ele que é parapsicólogo e também terapeuta de casal, esse desafio, né? Terapia de casal. Deve ser uma coisa complicada. Vamos falar hoje sobre traição, a dor da traição, como identificar a traição, o que é que eu faço da minha vida, eu fui traído, fui traída, e agora? Qual o passo que eu vou dar? Vale a pena dar uma chance a quem nos traiu? Eu tenho minha parcela de culpa na traição? Vamos entender tudo isso hoje, aqui no Diário News com Raimundo Estrela. Raimundo, bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa e prazer revê-lo depois de 2 anos, né, que a gente não mantém contato. Bem-vindo, querido. Bom dia, Caliel. Bom dia a todos os telenautas do TV Diário do Sertão. Realmente é um tema para a gente dialogar. Eu sei que o tempo é pouco, ou talvez seja muito, e as pessoas são desejáveis até para entender um pouco sobre essa questão da traição. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse momento. Eu sei que é difícil, é um tema complexo, mas dá para falar assim. E eu creio que as pessoas vão entender muito bem. Muito bem. O que caracteriza a traição? Parece uma pergunta meio clichê, mas a gente tem que entender o que é traição, né? Nem tudo que acontece na nossa vida é propriamente uma traição. O que é a traição? Como eu disse, qualquer coisa que a gente for falar aqui, as pessoas hoje são inteligentes. Existe uma coisa chamada Dr. Google. Vão lá, pesquisam, sabem de tudo. Mas, no geral, de maneira geral, as pessoas entendem que é a falta de confiança. A falta de confiança. Quando não tem esse respeito, que se fala muito. Não tem respeito. Me traiu, faltou confiança. O básico seria isso. Mas há muito mais coisa por trás disso. Muito bem. Na traição, vamos criar exemplos mais práticos para as pessoas entenderem. Sim. Vamos supor que eu fui traído, Conrado, fui traído. Eu tenho uma parcela de culpa. Eu fui traído por uma amiga, por um amigo, num relacionamento, eu estou arrasado, eu estou mal, não mereço, faltou confiança. O outro que não presta, o outro é culpado, o outro me traiu, tal. Eu tenho uma parcela de culpa também na traição? Cada caso é um caso. Mas na sua grande maioria, a pessoa, um traiu, o outro não tem, como posso dizer, um foi prejudicado seriamente, o outro não tem nada a ver. Tem uma vítima na história. Tem uma vítima. Então, cada caso é um caso. Porém, tem sim casos que a pessoa contribui. É uma realidade. Que a gente pode falar das questões, nada contra, mas, por exemplo, doença, né? Isso influencia, sim, tem algumas doenças que podem influenciar, e a gente vai falar dos transtornos dos desejos sexuais hipoativos, né, que é aquela pessoa que não tem mais desejo, e como é que vai fazer se um não tem desejo? Por exemplo, é muito comum, diabetes, pessoas têm problema de diabetes, e faz todos os meios. Tem algumas questões de doenças físicas. Tem algumas questões que influenciam, e é uma grande alegação. Como é que se resolve? Vamos falar logo assim, tem que ter o diálogo. Tem que ter um diálogo. De ambas as partes. De ambas as partes. Tem que falar, olha, estou passando por isso, eu sou assim, sou assim. Se a outra não entender a situação, aí não tem como. Mas às vezes, quando não consegue ter... Às vezes, você sabe que nós vivemos num país em que, infelizmente, o brasileiro, não todos, ele tem preguiça de ler, preguiça de estudar, ele vai, geralmente, Maria vai com as outras. E às vezes eles não conseguem ter um diálogo equilibrado. E aí, o que faz? Busca ajuda? Dificilmente busca ajuda. E mesmo? E a tendência... A ajuda que... O que é que acontece? Ele trabalha, ele está passando por um momento difícil nesse sentido. E muitas vezes no seu trabalho, os amigos, e ali vai encontrar alguém que vai preencher. Isso seja homem ou mulher. Termina preenchendo aquele vazio dele que ele estava tanto precisando. Imagina ele é sexualmente ativo, precisa. Então, vai dar uma desculpa. Isso é normal, uma pessoa ter uma vida sexual ativa? Sim, sim. Só que, como o outro não está entendendo, como você disse, que ele não consegue ler, como você falou, e mesmo que sinta que o parceiro realmente reclama, fala, mas não quer dar ouvidos, há um pretexto simples, ele dá um primeiro passo, que vem a acontecer a traição. Não tem como. Mas mesmo nos casais, acontece muito isso, é um assunto delicado que levaria aí um dia para a gente conversar sobre. Vamos focar nos casais. Muitas vezes, geralmente, os homens eles são mais ativos sexualmente, até da natureza do ser humano. A mulher já é um pouco mais passiva, tal, se bem que tem suas exceções. E muitas vezes a mulher não está afim, ela não está cansada,
Existe também questões de algum tipo de doença, existe a frigidez que chama, né? Sim. E às vezes o homem não consegue compreender isso, ele vai procurar fora, e a mulher diz, você me traiu, você é covarde e tal, mas muitas vezes a mulher ali também está está se distanciando também do marido. Sim, como eu disse, acontece muito isso. Aí quando não há o diálogo, e ele está lá ou ela, ele ou ela, tanto faz hétero como homo. Aliás, quando se fala, por exemplo, em traição, o homo, a traição é 3, 4 vezes maior do que o hétero. É mesmo? É. Interessante. E se tanto faz homem ou mulher, tanto faz. Por que isso? Né? As pessoas, mas por que isso? Há uma falta, há uma insegurança. Há uma insegurança. Que a traição, falta de confiança, não tem segurança. É incrível isso. É 3, 4 vezes mais. E aí já tem uma carência no meio, gritando aí, né? Às vezes não tem a carência, mas é interessante isso. Ele é muito promíscuo, vamos dizer assim. Não tem confiança, o que vier pega. Incrível, isso é a coisa mais... A gente vê muito na mídia, aqueles casais homo e tal, bonito, adotam filhos e tal, mas não sabe que é muito raro até, porque o índice é muito alto, é alarmante até. Interessante isso. Não existe segurança. Há uma falsa aparência. Depois as pessoas dizem, mas por quê? Não tem segurança. Há uma falta de... Grava bem essa palavra. Há uma falta de... Por que não tem essa segurança? Na questão da sexualidade. A gente está falando de traição, poderia ser traição psicológica, traição sentimental. A traição tem tudo a ver com o sexo. 90% das traições tem tudo a ver com sexo. Então, não tem essa segurança. E o que é que eu posso fazer? Que é a pergunta. E aí? Estamos vivenciando... Está vivenciando o luto. Você falou muito bem antes que quem está passando por um problema de traição está vivenciando, na verdade, um luto. Interessante. É um processo de luto. A dor é tremenda, é terrível. Às vezes ele sabe... Tem aquela coisa que os amigos falam, isso é comum, fala, não querem acreditar, aí depois mostra imagem, sons, no próprio WhatsApp, ou alguém de muita confiança disser, realmente é concretizado, e ali ele se segura, e qual é a sensação que tem? É de luto. Um dos casos, né, a gente tem que falar de feminicídio, por exemplo. Feminicídio tem tudo a ver com traição. Ele não aceita ser traído. Ser traído, não aceita. Então, aquela falta para ele é tudo. Então, ele acredita que tem que tirar o parceiro ou a parceira, levar à morte. Ele não aceita aquela traição. Traição é algo muito sério. Mas tem tudo a ver, não porque está com ele, mas tem a ver com sexo. 90%. Das traições... Sim, são os desejos sexuais. Tem um fundo sexual. Sim, sim, sim. Tem como perceber, existem sinais claros que eu estou sendo vítima de traição? Como identificar uma traição? Bom, a priori não é fácil, porque a sua confiança está no outro, na outra. Você jamais vai pensar, imaginar que esteja acontecendo. Existe uma coisa chamada ciúmes, e eu gosto sempre de dizer que é o tempero que tem que existir no relacionamento, tem que ter o ciúme. Agora, quando é demais, exacerbado, pode até ter um transtorno de personalidade, que é a maioria dos casos que leva até a morte, né? Que ele não aceita traição, é algo... Os grandes exemplos que a gente tem, e atendida tem consultório, que ele não aceita e fala até em morte. Nesse momento aí que a pessoa está se sentindo traída, aquele que está se sentindo traído, o que é que deve ser feito? Ao saber que está sendo traída, tem que procurar por ajuda, mas nem sempre é fácil, porque um dá um conselho, outro dá o conselho, e aí existe uma palavra aqui para esse caso chamado perdão, que todo mundo fala, e agora, e o perdão? Perdão resolve? Não resolve, infelizmente não resolve. Não resolve? Não resolve. E aí, se o perdão não resolve, o que é que vai resolver? Não só basta o perdão, é necessário que além que a pessoa perdoou, ótimo, ok, mas ela tem que mostrar atitude, posicionamento, tem que mostrar. Está lá, perdoou. Ele saía, não sai mais. Ele fazia tal coisa, ou ela fazia tal coisa, não faz mais. Tem que mostrar atitude. Não só para dizer, eu perdoei, porque os índices mostram claramente quem comete uma traição, a segunda, a terceira, não para. Ela é contínua, não para. Aí quer dizer que ele perdoa,
continua. Perdoa, continua. Quem está nos ouvindo sabe disso. Ele já perdoa e continuou. Perdoa e continuou. É porque faltou atitude. Tem que demonstrar atitude do perdão. Não é só playboca, falou e eu vou acreditar. Perdoei. Chorou, teve aquela cena toda, ou ela ou ele. Que a maioria faz isso. Tem que mostrar atitude. Aí, e o tempo? 6 meses no mínimo. No mínimo 6 meses. Para que mostre que realmente aquela pessoa está realmente mudada. Se mais ou menos nesse prazo não teve atitude, então é melhor... Não, corre o sério risco de voltar tudo de novo. E tem deles que passa até de 1 ano e depois volta de novo. Então tem que mostrar esse posicionamento. Aquele que não fazia, que realmente provocou, chegou até esse ato de traição, a pessoa não vai fazer mais. Ele tem que mostrar, ou ela tem que mostrar atos que chega a se identificar para o outro e dizer verdadeiramente o perdão é verdadeiro. E no caso do casal, se um diálogo entre eles, um jogo aberto entre eles, uma conversa, apresentando os pós e os contras, não estiver resolvendo, é melhor procurar ajuda psicológica, um terapeuta de casal, para tentar ajudar esse casal, que é de grande valia, né? Sim, é verdade. Ajudem muito. Você que atende muitos casais aí, você deve com certeza pegar situações de traição. Certeza. Principalmente aqui no sertão. Como é que está o nível de traição? Muito alto? Aumenta cada vez mais. Aumenta cada vez mais? Sim, porque você falou há pouco de uma questão de internet, nós temos uma questão celular, sem citar nomes. Mas tem casal, a esposa chegou, ele estava com 5 celulares. 5? Celulares. Então, era muito difícil de identificar amante, porque ele tinha muita informação. E outros vão mais além, né? Porque a gente está falando de internet, e tem um tema que realmente é muito propício a levar à traição, é uma das escadinhas chamada pornografia. Pornografia. Tem aquele amigo lá do trabalho, aí começa a mostrar para o outro. Olha aqui um videozinho. Sim, aí vai tomando gosto, e quando se reúne, apresenta a amiga, e assim vai. Vem um pouquinho mais para cá, para a câmera pegar. Isso, pronto, para enquadrar melhor. Show. A pornografia é algo terrível, e está levando a muita traição. Muita gente às vezes diz, não, ele está aprendendo da televisão, da novela. Não. Eu creio muito na pornografia, porque quando a pornografia na terapia fala e depois... A pornografia seria hoje um dos combustíveis que mais excitam, que mais impulsionam a traição. Sim. Quer fazer coisa com a esposa, ou a esposa quer fazer coisa com o marido, coisas estranhas, vamos dizer assim, não era dele. Você está aprendendo isso aonde? Então, os desejos que muitas vezes as atrizes pornográficas... Ele quer fazer isso em casa. Há um atrito muito grande sobre isso, um fetiche muito grande, né, dessa questão da fantasia. E, por exemplo, isso é muito comum. Vamos lá. Aquela menina... Hoje em dia estão investindo muito no corpo em si, né? Você tem dinheiro, a cultura do corpo. Tem dinheiro, você se transforma na formosura por completo. Tira isso, coloca aquilo. Bota assim, aí aquele empresário, puxa. E está muito na moda, a gente vê cabelo branco e a lancha, né? Assim, tem aquela piada lá. Cabelo branco e a lancha, ou seja... Carro importado. Não importa quem ele seja, barrigudo, isso e aquilo, importa que ele tenha dinheiro e ele pega aquela menina lá, simpaticíssima. E a esposa dele, não interessa. E a esposa vai deixar? Também não. Por quê? Muitas vezes não deixa. Ela sabe que é traída e não deixa por quê? Nesse caso, porque eu estou falando que uma das coisas primordiais, isso é uma tese que eu sempre defendo, que é a questão financeira. Ela é quem decide na hora se vai separar ou não. Quem está decidindo hoje não é a questão da sexualidade, não. Né? Fulano traiu, eu vou deixar. Não é bem assim, não. É o dinheiro e o status. É o dinheiro, é a finança. Porque se ele tem condições, ele tem milhões, ele tem isso, tem aquilo. Então tem um padrão de vida, você falou Estado, tem um padrão de vida que para ela não compensa. Vai tentar levando com a barriga. Mas não deixa. É melhor se fingir de cega, surda e muda. Ele é um empresário, ele trai com outro homem. Ela não deixa. Sofre, pede para que acredita na mentira dele ou dela, se for o caso, mas não deixa. Por causa da questão financeira, do bem-estar. Você que acompanha muitos casais, não tem coragem de viver o Raimundo, você falou um ponto interessante. Há hoje muitos homens traindo suas esposas com outros homens? Sim.
Você acompanha casos sim, dessa natureza? Sim, empresários, tudo mais. E aí, como é que faz para conversar? A negação é sempre a mesma, não. Isso não existe, isso não existe. Mas a esposa chega a mostrar o vídeo aqui, ó. Do esposo com outro homem? E ele ao lado, no sofá, dizendo, isso não existe. Isso é mentira. É fake news. É fake news. Mas por incrível que pareça, ela não deixa. Ela não deixa por quê? Por causa da questão financeira, que envolve milhões. É muito dinheiro envolvido. E, talvez inconscientemente o bem-estar não deixa. Ela não quer vivenciar, ou ele, porque também tem aquele empresário que diz, minha mulher está com outra mulher. E aí, como é que eu faço? Tem também essas questões? Tem, sim. Tenta resolver, eu vou fazer assim, aquele que Deus uniu não separou. Vamos permanecer os dois juntos, sim. Eu faço de tudo para que permaneça. Só que tem casos que realmente que não tem como. Não tem como. Isso é quando uma das partes diz, não quero mais. Aí não tem como você fazer lavagem cerebral. Não pode forçar outra pessoa. Não existe, né? isso. Não tem essa lavagem cerebral, não vou, ou o empresário ou ela e dizer assim, não, eu vou te dar tanto para que você consiga, não existe isso. A outra decidiu. Quando a pessoa não quer mais. Quando não quer, não tem mais. Apesar que acontece, isso é comum também, não quero, deixa, mas lá na frente não dá certo. Aquele sonho, aquele fetiche, aquela fantasia, aquela maravilha que achava que ia dar certo com a outra pessoa e depois não tem como voltar atrás. Aí liga, ele diz, e agora, como é que eu faço? Então tem muito isso, é por isso que a maioria diz, eu não vou entrar nessa, eu não vou vivenciar essa, eu quero tentar vivenciar do jeito que ele está, do jeito que ela está. Alguém vai dizer assim, então você prefere ser corno, ser corneada e viver junto? A maioria diz que sim. E prefere dizer, não, ele não, ou ela não faz mais isso. Será que essas pessoas têm, um dia ele vai mudar? Existe uma falsa esperança também, motivando? Sim, mas eu creio que ela sabe que ou ele ou ela não vai mudar. Ela acredita nisso, porém não deixa de vivenciar. Porque, principalmente, como eu falei, a questão financeira, ele tem uma coisa chamada filhos. É um jogo, tem uns filhos. Então, é preferível que continue. Aí, fica no sonho, acreditando que um dia possa mudar. Ô Raimundo, eu tenho uma impressão, ouvindo você falar, que quanto maior for o poder aquisitivo da pessoa, sim, mais difícil é se separar? Mais difícil separar. Por questões financeiras, questões sociais. Muito difícil, muito difícil. E repito, mesmo quando vem a se separar, chega a voltar atrás e fez uma burrada. Não era para ter separado, era para ter continuado. Prefere viver infeliz, mas porque acredita que vivenciando com o outro, diz, o outro também só queria o dinheiro meu. Há um jogo, o termo correto chama-se, no relacionamento, é interessante, chama-se simbiose. Quem disser que não tem isso, é passivo de estar mentindo para você mesmo, porque existe a simbiose. Ele ou ela, imagina, é comum, os jovens hoje vão trabalhar mais cedo, homem, e as meninas a tendência é estudar. Então, tem mais mulheres na faculdade do que homens. Então, imagina, ela consegue ter uma boa formatura, um sucesso, né, no trabalho. Digamos, ela ganha 40 mil reais, ela é uma médica. E ele ganha 2.500. E como é que é? Como é que é isso? Eu gosto de dizer isso, tudo na vida está sendo um jogo. Ela é linda, ela é bonita. As meninas hoje estão se ajeitando e dizem, eu vou pegar um médico, vou pegar um empresário. Ele quer o quê dela? Quer o corpo. Quer usar o corpo. Usar o corpo, como também ele quer ela como estátua. Engraçado, ninguém quer comprar ouro e guardar no cofre. Quer um dia usar. Exatamente. Então, há esse fetiche, essa necessidade de exibir. Olha ela aqui. Novinha, ela é bonitinha. Minha. Ela é só minha. Ou ele é só meu. Tem muito desses casos também, né? Que ela 50, ele 25 anos. Ele é só meu. Mas há uma coisa chamada questão financeira. Senão, então é um jogo, um equilíbrio, uma simbiose. Um oferece o corpo, o outro oferece as condições financeiras. E em qualquer casal, hein? Isso é em qualquer casal. Se não tivesse equilíbrio, de que um ganha mais do que o outro. Antes era só o homem. E ela vinha de família, tinha filho. Não, hoje tem um bom emprego. Então, tem que ter essa questão de ser bem definida. Eu não tenho, você tem, mas a gente ama. Na verdade, não é tanto um amor.
É a simbiose de que tem que ter um controle. Se um dos dois não tiver, começa os conflitos. Raimundo, eu quero convidar você para, em uma outra ocasião, a gente voltar e falar mais sobre esse assunto, porque esse assunto rende e é complexo. Nós finalizamos o programa agora, quero agradecer sua presença. Sim. E os casais que estão passando aí por problemas, como é que faz para marcar uma consulta com o Raimundo? Antes de falar, eu tenho que dizer o seguinte: saída, refletir e avaliar. Tem que refletir e avaliar, senão, se você não reflete e avalia a situação, não tem como você sair. Aí sim você pode procurar ajuda. No meu caso, é só procurar no Facebook, no Instagram, Raimundo Estrela, que vai encontrar. Raimundo Estrela, da cidade de Souza. Muito bem. Obrigado, Raimundo. Boa sorte. É um prazer, amigo. Prazer revê-lo também.